Boa noite, bom dia, boa tarde. Essa é a apresentação do trabalho 2 da disciplina de aprendizado de máquina, do professor Eduardo Bezerra. Então, professor, apresentando aqui o resultado do trabalho. Essa primeira etapa aqui são as instalações que a gente precisa para poder executar o trabalho. Em seguida, vem a etapa de imports, bem separadinha. Mais uma vez, eu tenho aqui uma área só de ferramentas, onde eu coloco os métodos que vão ser utilizados por mais de um exercício. Ok, o exercício número 1, ele é sobre engenharia de feature. A diferença desse aqui para o trabalho 1 é que o professor quer que a gente use outras formas de engenharia de feature. Então, vamos lá. O objetivo do trabalho, o objetivo do exercício é investigar qual técnica de engenharia de feature se comporta melhor com um conjunto de dados em comparação ao trabalho 1. Os conceitos usados na resolução desse exercício são o conceito de engenharia de feature, que é o processo de usar o conhecimento do domínio dos dados para criar features que tornem os algoritmos de aprendizado de máquina mais eficientes, geralmente convertendo texto em número. Ok. Qual foi a engenharia de feature usada no trabalho 1? Foi o one-hot encoding, que converte variáveis categóricas em uma matriz binária onde cada coluna representa uma categoria. Nesse trabalho, nós vamos usar duas diferentes, que é o ordinal encoding, que atribui um valor inteiro a cada categoria, que é útil para variáveis com uma ordem natural. O leave one out encoding remove temporariamente a observação atual ao calcular a média da variável alvo, para evitar viés. Exemplo, ao codificar a feature profissão para prever o salário, calcula a média dos salários para cada profissão excluindo a observação atual. Ok. Como esse exercício é muito parecido com o outro, do trabalho 1, então eu trouxe aqui praticamente o mesmo código, só que ao invés de eu criar vários algoritmos de treinamento, eu apenas deixei umzinho, que o professor falou para escolher um só, e eu criei um código para cada tipo de encoding. Então, esse primeiro código aqui, a gente vai trabalhar o target encoding. Então, a gente faz a mesma coisa. Coloca aqui as definições. Como é um TXT, eu tenho como usar direto lá do GitHub do professor, para poder evitar ele ter trabalho para poder localizar os arquivos se der alguma coisa errada. Então, aqui, ó, buscando os dados, selecionando as colunas dos dados, removendo aqui na parte de treinamento, removendo a coluna com a resposta. Fazendo aqui o tratamento dos dados, que é aqui onde eu vou aplicar o target encoding, e a mesma coisa depois. Faço treinamento. Aplicar o pré-processamento, carregar os algoritmos. Aqui, na hora da resolução, né, eu vou percorrer os algoritmos, que aqui eu deixei só um, mas como eu aproveitei o código, então ficou com o mesmo modelo. Então, tem aqui a pipeline, que vai aplicar as etapas uma após a outra. Então, estamos aqui fazendo fit, fazendo predict no modelo selecionado. Então, está aqui o fit. E aqui está o resultado com, e aqui o predict, aqui está o resultado com o target encoder. Então, temos aqui os dados resultantes e aqui a análise. Qual é a diferença entre o one-hot encoder e o target encoder? O funcionamento de ambos os algoritmos altera o resultado do treinamento. Para o conjunto de dados proposto, ambos modelos treinados obtiveram resultados muito semelhantes em termos de acurácia e as métricas para a classe 0 e 1, ou seja, o one-hot encoder e o target encoder tiveram basicamente o mesmo resultado. Aqui é o mesmo código, só que ao invés de eu fazer o pré-processamento com o target encoder, vai ser com o leave one-out encoder. Agora, esse aqui sim, dando uma olhada aqui na análise final, o funcionamento de ambos os algoritmos altera o resultado do treinamento em relação ao trabalho 1.
Para o conjunto de dados proposto, o modelo One-Hot Encoder apresentou acurácia de 89%, enquanto o modelo Live One-Hot Encoding teve acurácia de 43%. Isso mostra uma diferença significativa na performance dos dois modelos, com o One-Hot Encoder sendo substancialmente mais preciso, ou seja, nesse caso aqui do Live One-Hot Encoding, ele foi menos performático. Então, em relação ao resultado do trabalho 1, a gente continua com o trabalho 1. Óbvio, né, para o Randall Forest. Né? A próxima parte é o exercício 2, que é a classificação multiclasse. Qual o objetivo do exercício? Utilizar o mesmo conjunto de dados que usamos no trabalho 1, que devemos enquadrar faixa dos valores de chuva em 5 classes dadas pelo professor e gerar um modelo com algoritmo gradiente Boost Classifier e analisar o resultado comparando com a classificação binária do trabalho 1. Quais serão os conceitos utilizados aqui nesse trabalho? Classificação multiclasse, que é a categorização de entradas de mais de 2 classes. No binário costuma ser um 0 ou 1, positivo, negativo, ligado, desligado, coisas bem true ou false mesmo. Nesse aqui, a gente tem faixas de valores que vão receber uma labelzinha e a gente vai trabalhar em cima dessas labels. Discretização, dividir os valores numéricos das chuvas em classes dadas pelo professor. None, Weak, Moderate, Strong e Extreme. Gradiente Boost Classifier é o algoritmo de símbolo para criar um modelo preditivo a partir de um conjunto de modelos fracos, geralmente árvores de decisão. Early Stopping, técnica de regularização que para o treinamento quando a performance do conjunto de validação para de melhorar, para evitar o overfitting. Então, aqui a gente vai começar com uma sequência de funções bem específicas. Essa daqui é para imprimir o gráfico de torta, no caso aqui a gente chama de gráfico de pizza. Com a distribuição das classes, essa segunda função ela é para aplicar a discretização dos valores com as classes que o professor deu, na faixa que o professor pediu. E essa função aqui, a funçãozinha final, ela treina e exibe o resultado do treino com o Gradient Boost Classifier. Aqui são os arquivos que vão ser carregados. Eu tive que tirar esse 627 porque estava dando erro, por causa que ele só tinha uma classe. O início da aplicação das técnicas em cada arquivo fornecido. Então, aqui eu vou fazer um for em cima dos arquivos e vou começar a fazer a carga, aplicar a discretização, remover as amostras com valores nulos, converter para a lista para contar as classes corretamente, exibir a distribuição das classes e treinar e avaliar o modelo. Esse aqui é o que é a nossa cerejinha do bolo. Voltando lá para cima um pouquinho, a gente aqui está treinando o modelo do Gradient Boost com 100 árvores, fracionando a porcentagem de fracionamento para os conjuntos de validação de 10%, separando 10% das features para validação. Esse 10 aqui é o número de interações, sem melhoria na avaliação do modelo. Ele vai lá, é o early stopping sendo aplicado aqui. Em seguida, a gente vai printar os resultados, as métricas, e vamos partir para a análise. Como são muitos arquivos, eu vou focar principalmente no primeiro arquivo, que é o 602, fazer a análise dele com o que estava no trabalho 1. Então, conclusão. Aqui estão os valores que a gente alcançou no trabalho 1 e agora no trabalho 2 para esse arquivo, tá? Eu peguei o mesmo algoritmo, o mesmo arquivo, trouxe para cá. E a principal coisa que eu consegui observar foi que a maior pegadinha que a gente tem aqui no trabalho 2, que a gente, ao introduzir mais classes,
que isso bagunçou os resultados, principalmente para as classes com poucos exemplos, como o Moderate, que teve uma precisão e recall bem baixos, porque só tinha 9 exemplos. Esse desbalanceamento acaba prejudicando a performance geral do modelo, fazendo a acurácia cair. Então, é isso aí. A gente tem poucos exemplos da classe, logo a gente tem poucos dados para poder treinar o algoritmo naquela classe específica. Então, acaba que ele não reconhece muito bem quando uma feature está naquela determinada classe. Em relação ao trabalho 1, lá a gente só tinha 2, ou estava chovendo, ou chovia ou não chovia, então não tinha muito essa dor de cabeça. O exercício 4, o que é a redução de dimensionalidade. O objetivo do exercício é submeter o conjunto de dados a uma redução de dimensionalidade e analisar o impacto dos resultados obtidos no treinamento. Nesse caso aqui, a redução de dimensionalidade geralmente é a redução da quantidade de colunas, né, da quantidade de variáveis de uma feature. A redução de dimensionalidade é a prática de reduzir o número de variáveis sob consideração. Tipo, ele vai fazer os cálculos dele, vai implementar e vai remover colunas que não trazem muito benefício na hora de identificar uma classe, uma feature dentro de uma classe. E a gente vai usar o PCA, que é um método que transforma variáveis originais em um novo conjunto de variáveis ortogonais que explicam a maior parte da variância dos dados. Validação cruzada, técnica para avaliar a performance de um modelo dividindo os dados em conjuntos de treino e testes múltiplas vezes. O que o professor pediu para a gente identificar no número 4? Você treinar um modelo com os dados originais, ou seja, com as colunas originais, é menos performático que aplicando o PCA, ou mantém a mesma acurácia. E agora a gente vai dar uma observada, a gente vai treinar 2 modelos, um com dados íntegros e outro com os dados ortogonais, que restaram lá da aplicação do PCA. Bem, o professor pediu para aplicar só no A652. Então, mesma coisinha. Carrega os dados aqui e coloca nas variáveis devidas. Aqui a gente tem uma classezinha de discretização dos valores, que é aplicar, né, a faixa de valores a cada label, uma label para cada faixa de valor, como o professor pediu. Aplicando a discretização, removendo amostras com valores nulos, a mesma coisa da parte de cima, e aqui onde vem a partezinha diferente. A gente vai aplicar o PCA e escolher o melhor modelo baseado na acurácia. Então, aplicamos aqui o PCA e a gente vai escolher o modelo que tiver a maior acurácia. E vamos começar a printar os resultados aqui. O melhor número de componentes com acurácia XYZ. Nessa etapa do processo, eu vou printar aqui algumas classificações do modelo PCA. E aqui eu vou treinar o modelo com os dados originais. E aqui eu vou printar a diferença. Dado original, dado com PCA. E a gente vai analisar se a gente manteve a performance, manteve a acurácia, perdeu a acurácia, como é que ficou, comparando a mesma coisa. Ok. Então, durante a análise com PCA, foi escolhido o melhor número de componentes principais, resultando em 2 componentes com uma acurácia de 0,85. Ou seja, tivemos lá modelos que tiveram acurácia de 85%. Então, aqui vamos treinar um novo conjunto de dados com esse modelo escolhido e tivemos acurácia de 90%. E os dados originais também teve acurácia de 90%. Logo, apesar de aplicar PCA, a acurácia geral não mudou, mas houve uma leve melhoria na precisão das classes minoritárias no modelo original. Ambos os modelos mantiveram desempenho consistente
na classe Week. O principal desafio continua sendo a representação das classes com poucas amostras, pois tivemos a pior desempenho nessas classes com poucas amostras. Então, mesma coisa do exemplo de cima, né? Como a gente tem pouca classe, poucos exemplos de uma determinada classe, fica complicado treinar um modelo para reconhecer uma feature daquela classe, né? Mas está aí, né? Para esse conjunto de dados, nesse caso, não fez muita diferença você reduzir a dimensionalidade ou não. Último exercício, predição conforme. O objetivo desse exercício é aplicar a técnica de predição conforme para obter faixas de valores onde os preços dos diamantes estão. Os conceitos usados na resolução do exercício. Predição conforme, que é um método para calcular intervalos de predição que cobrem a verdadeira resposta com o nível de confiança especificado. Intervalos de predição, intervalos que indicam a faixa de valor dentro da qual a predição deve cair com dado nível de confiança. Deve-se aplicar a técnica de predição conforme para prever os preços dos diamantes e analisar os intervalos de predição obtido. Isso foi o que o professor pediu para a gente fazer. Então, a gente aqui está usando o mesmo dataset de diamante que a gente também usou no trabalho 1. Então, eu usei a mesma partezinha de cima, a mesma parte de carregar os dados, fazer a categorização, aplicar a categorização, preparar os dados, ou seja, colocar nas variáveis, removendo, né, a coluna com as classes, a coluna com as respostas. Estou aqui dividindo os dados, treinamento, teste, treinando o modelo de regressão. E aqui a gente vai aplicar a predição conforme. Então, apliquei, treinei. Aqui a gente está uma métrica, o square, calculando a cobertura, começando a printar, né? Mean Square Error, Coverage Score, e analisar os exemplos com maiores e menores intervalos, fazendo a divisão aqui dos maiores e menores intervalos, e em seguida printando os valores para a gente poder analisar. Dando uma olhada na conclusão do exercício, o erro quadrático médio foi de aproximadamente 562, indicando a diferença média entre os valores preditos e os valores reais. Quanto maior esse número, pior. O coverage score foi de 0,2, o que significa que cerca de 20% das previsões estavam dentro do intervalo de confiança. Baixo, né? Exemplo com maior intervalo de predição. O valor real, 17.000, intervalo de predição entre 3.000 e 20.000. Está muito amplo, né? Então, não é um bom treinamento, não. Exemplo com menor intervalo de predição. 945 era o valor real do diamante e o intervalo de predição está entre 960 e 1173. Bem, isso mostra que o modelo tem incerteza maior para valores altos e é mais preciso para valores menores. Então, seria esse modelo treinado aqui, ele funcionaria bem para modelos para diamantes baratos, mas não para diamantes muito caros. Enfim. Então, professor, é isso. Muito obrigada pelo trimestre. Estou ansiosa para aplicar tudo que eu aprendi no meu trabalho final do mestrado. Muito obrigada pela paciência em explicar as coisas mais de uma vez. E é isso aí. Muito sucesso para todo mundo. E até uma próxima vez.